Oi, gente, boa noite. Estamos aqui na segunda live da jornada de aquecimento para a Oficina Você Cuidador, que vai acontecer esse sábado e esse domingo às 15 horas online. E hoje a gente vai falar de quedas com a Alejandra, que é design da Vaina Design, e a gente vai falar sobre aspectos ambientais e quedas. É um assunto de extrema relevância para o público idoso, para a família do idoso. E já a Alejandra tá entrando aí, a gente vai falar sobre quedas. E lembrando que na Oficina Cuidadora a gente vai aprender a reconhecer os sinais e sintomas do idoso caidor e outros vários aspectos. E também tem um e-book maravilhoso, que é a Sua Casa Livre de Quedas, que vai ser bônus. Então, se inscreva na oficina, o link tá na bio. É uma oportunidade incrível de você entender mais sobre aspectos relacionados ao envelhecimento e de você conseguir desenvolver atitude preventiva em relação ao seu idoso, em relação à sua vida, seja você um cuidador familiar, seja você um cuidador formal, ou seja você um indivíduo que queira envelhecer bem, tá? Vamos aguardar a Alejandra. A Alejandra é uma querida, adoro ela. Oba! Chegou! Vou chamar ela. Tô ansiosa por essa live maravilhosa com a Alejandra. Tá aguardando, Alejandra? Ê! Conseguimos. Que Vamos saudade de para a vez. você! Tudo bom com você, amiga? Tudo bem? Que feliz de Muito- você estar aqui. Eu também, muito obrigada por me convidar. Nada, que A isso. É um oportunidade de prazer. estar aqui. Se apresente. Já falei um pouquinho da oficina, do e-book Ah, que bom. e A se oficina vai ser apresenta. sábado, né? Sábado e domingo, 15 horas. São 2 dias. Ótimo. Acho muito legal a ideia, muito legal. Né? Bom, meu nome é Alejandra de Leão. Eu sou designer. Tenho uma empresa que se chama Espaço Baina Design e que a gente trabalha com decoração de interiores. Basicamente isso. E E aí a aí, Thalita fala. falou para mim do projeto. A gente já havia conversado um tempo atrás, já havíamos conversado um pouco disso, do projeto dessa parte da casa, não? Para os idosos, como fazer uma casa segura para eles, não? Como que é importante pensar nisso, né, Alejandra? A gente já conversou uma vez, já desenhou alguma coisa, mas acaba que outros projetos vão acontecendo. Mas eu sempre estava com você aqui na minha cabeça com esse assunto de quedas e fico muito feliz. Então, assim, quando a gente conversou sobre quedas, eu vou contextualizar um pouquinho as quedas. Primeiro, falando, gente, que nesse período de isolamento as quedas nos idosos aumentaram. Então, Uhum. se a gente entende que grande parte das quedas em idosos acontecem no domicílio e que por causa do isolamento social e do Covid-19 os idosos estão mais tempo em casa, a gente tem um número maior de quedas, isso já está comprovado estatisticamente, tem estudos já falando de quedas, por vários motivos, né? Primeiro que pela questão do uso e desuso, os idosos estão menos ativos e com isso essas articulações estão menos preparadas, a massa muscular eles estão perdendo massa muscular, estão perdendo potência, pelo aspecto psicológico, né? Que eles estão mais depressivos, mais isolados. E aí se abre uma grande possibilidade da gente pensar e dar importância ao trabalho da Alejandra, porque se eu tenho uma casa mais preparada, independente de todos esses aspectos, independente da situação do isolamento social, se a minha casa é melhor preparada, eu tenho ali uma chance menor do meu idoso cair. Então, se ele fica mais tempo em casa, ele também vai estar mais tempo em segurança, né, Alejandra? Então, Porque eu acho, estou falando isso hoje comentei fala. isso com a Thalita rapidamente, no fato é que a gente passa por fases, não? E essa fase, essa etapa de ser idoso é parte da vida, não? Mas é como há muitas pessoas que não se preparam para isso, que sentem que é algo que até não querem nem falar que eles já vão caminho a, né? Quando todos vamos no final e a gente, mientras se prepare melhor, vai ser mais tranquilo e mais leve de levar. Então eu falava, é como quando você prepara a casa para quando vem a criança. Quando você está grávida, você diz, ah, tenho que preparar o quarto, tenho que preparar aqui as coisas, como a criança vai subir e vai descer a escada. É a mesma, para mim, a mesma perspectiva. Como Gente, ele eu vai... fiquei apaixonada por isso. Quando você falou isso, eu falei, nossa, mas faz todo sentido do mundo.
tudo diferente, porque imagina, por exemplo, agora que estamos em quarentena, eu tenho crianças em casa e eu tenho que entender que eles precisam do espaço. Aí, se você não faz isso com um idoso, que ele tem seus elementos, por exemplo, de fazer o deporte, a atividade que você está preparando para ele, se as coisas não têm um espaço para ele vai sentir que está aí, além de tudo, atrapalhando a vida do resto que está na casa. Então, tem que existir esse conceito de como me preparar para isso. Tanto a pessoa, emocionalmente, como a pessoa que está ajudando ele, não? O cuidador, ou a pessoa que fica em casa, que fica responsável por ele, né? Então, eu falava, assim, 3 coisas que eu posso orientar uma pessoa hoje, que eu falaria para qualquer pessoa que está entrando nesse processo, é que existem normativas para isso, a gente já sabe, de como fazer um banheiro acessível, como quais são as dimensões mínimas para passar ou não uma cadeira, ter cuidado com os tapetes, ter cuidado com as escadas. Isso é como a parte técnica, né? Como que há uma normativa já para isso, que você pode implementar na casa, tudo bem. Mas, além disso, eu faria um recorrido da pessoa na casa. O que ele faz? Para onde é que ele vai? Qual é o suporte que ele precisa em cada uma dessas atividades? Porque depende muito, e você poderia falar muito melhor que eu, qual seria o suporte que a pessoa precisa dependendo do que a pessoa tenha. Porque há idosos que têm alguma doença que não permite fazer algumas atividades, como há outros que simplesmente pela idade também perdem elasticidade, perdem locomoção, não sei, devem haver vários esquemas para classificá-los, né? Então, eu faria um recorrido dele na casa. Como ele se mobiliza da porta da cozinha para o quarto, como faz do quarto para o banheiro. E aí pensar como se fosse uma criança de novo. Sabe? Arrasou. Se eu vou da Nossa. cozinha para o quarto e não tem tapete, que nada, pode ser que... Mas se tem, vou tirar o tapete porque, olha, se ele se tropeça aqui, vai cair. Se ele não tem um apoio na mesa, porque é preciso para quando ele se vai levantar da cadeira, ele pode tropeçar, então vamos pôr uma cadeira diferente. E eu acho que são coisas pequenas, que trocam a vida da pessoa, do idoso, e trocam a vida do cuidador. Porque você está Sutis, né? muito, muito, Porque, ao muito... mesmo tempo, por exemplo, tem uma forma de avaliação, que é a Uhum, Classificação Internacional de Funcionalidade, que é a CIF, uhum, que a grande sacada dela é exatamente colocar o idoso no centro do cuidado. E vai muito de encontro ao que você está falando, entendeu? Porque antes de você, porque geralmente o que a gente faz? Eu vou começar a dar aula para um idoso, ou por exemplo, você vai conhecer alguém nesse aspecto mais fisiológico. uhum, Primeira coisa que você fala é assim: olha, ele tem tantos anos, ele tem Alzheimer, né? E a CIF, ela ressalta outra coisa, né? Quem é essa pessoa? Na CIF, a patologia, o CID, né? Que é o fica registro da como uma só coisa. patologia, fica como uma parte, não como Uhum, centro. O centro é exatamente o ambiente do idoso. Primeiro, qual é a vontade do idoso, e depois a adaptação ambiental para que ele realize o que ele quer. Porque muitas vezes, quando você chega na fase de que você é idoso, muitos idosos reclamam que eles perdem a vontade, perdem o direito de escolher, porque os filhos começam a querer tomar conta desse processo. E é uma das formas de diminuição da capacidade funcional do idoso, quando não deixam mais que ele desenvolva as atividades da vida diária dele, que também vai de encontro ao que você acabou de falar. Então, eu vou juntar 2 pontos para você ver como que você acabou de falar uma coisa assim extraordinária mesmo, de coração. Porque, assim, na CIF a gente fala que a primeira coisa você precisa entender o que esse idoso quer. Por exemplo, ele é um idoso que não consegue mais ter uma marcha suficiente, mas a coisa mais importante da vida dele é trabalhar. Ele tem um trabalho, ele tem um escritório, alguma coisa assim, né? Fácil, óbvio. Então, ele pode ir até o trabalho de cadeira de roda e lá ele se locomover diante das adaptações do ambiente que alguém faça para ele. Então, uhum, ele está realizando o propósito de vida dele, que é uma das principais características dos longevos, né? E uhum, aí, por outro lado, quando você fala numa adaptação de uma casa para o idoso específico,
a gente quer dizer que ele vai continuar tendo, por mínimos ajustes de um profissional capacitado, que ele vai poder continuar tendo as atividades da vida diária dentro da casa dele. E quando a gente fala de capacidade funcional para o idoso, é o principal preditor de saúde é que ele continue gerindo a vida dele sozinho. E são essas pequenas coisas que um dia começa a ficar difícil ir na cozinha. E aí ele começa a pedir para alguém. Como geralmente o idoso tem muitas pessoas para fazer as coisas para ele, ou enfim, cada família tem o seu ajuste, mas geralmente tem alguém para fazer. Aí começam a levar para ele a água, começam a levar para ele a comida. Então, de repente, ele comia na cozinha e ele começa a comer na sala. A diferença, gente, desse andar, comer na sala, se antes ele comia na cozinha, a subtração da movimentação dele, desse espaço, acredite que faz diferença. E às vezes vai ser o que vai ser essencial para daqui a pouco ele deixar de ir na cozinha comer na sala, daqui a pouco ele come no quarto, daqui a pouco ele está acamado. Então, o que você falou de fazer adaptações e primeiro entender quem é esse idoso vai muito de encontro à CIF, né? Essa classificação de funcionalidade. Como que esse idoso funciona dentro de casa? Então, a gente, se a gente tem um idoso com Alzheimer e um idoso com sequela de AVC, tudo vai ser diferente, né? Com certeza. Então, o seu trabalho e essa sua perspectiva vão de encontro à principal característica de saúde para o idoso, que é ele simplesmente manter a capacidade funcional dele, que é a capacidade dele gerir a própria vida sozinho, mesmo que dentro da casa dele, que é onde ele provavelmente vai passar muito tempo. Entendeu? Que fantástico! Porque no final, o negócio é entender, porque muitas pessoas vêm na casa e hoje a gente está vivendo na casa de outro sentido, não? Porque está tendo que ficar em casa, obrigatório, mas há pessoas que não gostam de ficar em casa, não gostam de ver as coisas que estão na casa. E se essa pessoa agora tem que ficar porque não pode sair, porque as condições físicas não lhe dão para estar na rua como estava antes, há que adaptar-se. As casas são para vivê-las, as casas são para estar nelas, entendeu? Então, eu acho que sim. E o que você estava falando de escolhas, né? Foi o terceiro ponto que eu coloquei aqui, saber o que ele quer. É uma senhora que gosta das plantinhas, então vamos entender que ela gosta das plantinhas, vamos fazer um recorrido para ela poder ir a ver as plantinhas, colocá-las em uma altura certa. Então, é todo de cuidar essa, porque ela sigue sendo uma pessoa, né? E precisa só de unos cuidados que a veces son pocos, Talita. A veces no es que yo preciso reformar toda la casa porque hay una persona, no. A veces son cosas simples, mas que para ela ou para ele faz toda a diferença para ele viver de outra maneira, não? De outra perspectiva, sendo útil, fazendo as coisas que ele gosta, estando no quarto com a tinta ou a cor que ele gosta, que se sinta animado, sabe? Todas essas coisas vão juntando para fazer uma casa que você gosta de viver, que você gosta de estar aí, como todos, né? Em qualquer de nossas fases. Exatamente. Nossa, apaixonante isso. Já valeu. E o que eu falava para você, são coisas que tem que estar em conjunto, porque coisas que eu não vou entender, que você como especialista vai entender e a gente consiga fazer um projeto interessante para a pessoa. Mas a vezes é só uma consultoria, troca esse aqui, bota esse aqui, olha como está, a cama está muito alta, desce ela um pouquinho e já com isso ele troca. Que são coisas que de repente você não consegue entrar tanto como para saber que ele está tendo uma dor nas costas porque a cama está muito alta. É simplesmente ir, verificar como descer ela um pouquinho e acabou o problema. Pelo menos matiza mais o problema com... E aí vem uma questão importante da gerontologia, que é a questão do envelhecimento ser multidisciplinar mesmo, né? Então, imagina que fantástico fazer uma intervenção numa casa com um educador físico, com você que é design, com outras áreas envolvidas, e isso vai permitir para o idoso o que a gente faz, todo o nosso esforço, que é para ele manter a capacidade funcional dele, e isso vai bater em vários outros aspectos, que para mim o principal do que você está falando é a questão do propósito, é a questão de você conseguir, o propósito é o porquê que a gente vai acordar amanhã, né? E isso falta muito no idoso. Isso falta muito no idoso e é uma das principais um dos principais motivos do idoso diminuir a capacidade funcional dele, porque ele começa
ver aquele processo de finitude, né? Então ele começa a perder amigos, familiares, muitas vezes o marido ou a esposa, muitas vezes os filhos, né? Que se a gente pensa num nonagenário, ele pode estar perdendo também os filhos. E aí a vida dele começa a ficar sem sentido. E isso às vezes acontece lá no processo de aposentadoria, quando você é considerado como um aposentado, está no aposento, então não serve mais para nada. E aí já começa um erro de sociedade para gente, né? Uhum, uhum. E isso tudo vai se relacionando. E quando você pensa numa casa, por exemplo, o que você falou da jardinagem, gente, que fantástico. Às vezes aquele idoso fez aquilo por a vida toda e não consegue mais abaixar, sentir dor, a lombar dói. E se chega alguém e fala assim, E não, mas muitas você vezes ele pode. não vai falar, para não Não vai incomodar. falar. Não vai E já falar. incomoda, entendeu? Vou falar também que tem que querer ver as plantinhas, entendeu? Ou fala uma vez, ninguém escuta, não vou falar mais. É a E, questão da e faz comunicação, sofrer. da escuta ativa, né? Muito E a veces legal. as E pessoas aí, são coisas fala. simples, ou ele gosta. É o que você falou faz tudo muito sentido, não? Do entender que é uma pessoa, apesar de que tenha um diagnóstico de uma enfermidade, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem gostos diferentes, gosta de fazer coisas diferentes, e não porque está velho, não vai querer fazer mais. Algumas coisas sim, outras não, e aí tem que haver um estudo que ele realmente quer, e botar as coisas à disposição dele, entendeu? Como Muito legal. E as cores? O que que você acha das cores, assim? Então, tem as cores, tem emoções. Para mim, perspectiva, as cores têm emoções. Se você colocar um tipo de cores fortes, e depende muito do ambiente, porque, por exemplo, vai ser um quarto, eu quero que ele fique tranquilo quando ele está no quarto, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta seguro, aí eu coloco uma cor mais clara, entendeu? Aí eu não, é um quarto onde ele faz jardinagem, onde ele faz manualidade, que é uma mesa disponível para ele, então vou colocar uma cor mais alegre para ele poder ter isso. Ele gosta de música, então vamos a botar essas coisas que ele gosta dentro desse quarto. Mas também vai depender do gosto da pessoa. Você não pode impor um quarto verde, porque verde claro dá calma, mas as cores dão, elas refletem, elas traem energia para você. Então, elas Também fazem acho. muita E diferença. se fosse um espaço para fazer exercício? Tem que ser colorido para animar a pessoa. Colores vivos Trazer para ela vitalidade, ficar. né? Sim, para ela se apegar com isso. Aí estudos de cores que falam do tipo de cor para usar para cada ambiente. Mas quando aí um básico, quando você quer alegrar, fazer mais, são cores mais chamativas, tal. Quando o quarto de criança, quarto de idoso, você precisa estar mais calmo e para cores mais claras. É o que regularmente a gente adopta nos projetos, a menos que a pessoa pida uma cor específica. Mas faz muita diferença. Essas são as coisas que eu estou falando para você. De repente, no quarto, ter uma planta, ter um quadro de filhos, com a família, faz a diferença. Faz toda a diferença a ter uma parede sem nada, a ele só ver televisão de repente, não ter uma plantinha que ele sinta que há algo vivo ao lado dele. E São outra coisas coisa que eu reparo é que pequenas, a casa dos idosos geralmente é muito monocromática. assim. Por, né? Porque não era Tá? é, Do não momento. era muito da época deles, essa questão da decoração, do sentido das coisas, né? Esses são estudos mais recentes. E a vezes fecha o ambiente, você ter muitas coisas, e ele não precisa tudo isso. É, tem que haver um estudo do que ele faz, do que ele quer e do que precisa, não? Para poder definir realmente que vai ficar em um ambiente ou não. Porque a veces lo que Aham. ele precisa é sua calma, uma mesa de noite, e isso que estou falando, essas figuras, esos elementos que pueden hacer sentirlos diferente. Porque se trata de eso, se trata de estar en un espacio donde yo me sienta bien, donde yo olhe para acá y no es que voy a leer una cosa que me lembra a persona que no está conmigo hoy y yo me sienta mal. Sino si está ahí es Sim. para que me sabe. Porque hay veces que, por ejemplo, conmigo aconteció, mi avó fue embora, ficou meu avô sozinho, e ele deixou tudo como ela havia deixado. E para ele era uma lembrança, mas uma lembrança meio que dolorosa. Está todo o tempo vendo as mesmas coisas. Não, porque se ela fazia isso, não fazia tal.
quando você ajuda eles a sair dessa emoção de que é uma etapa nova, de que você pode tirar algumas coisas, e já não vamos precisar, e tal, eu acho que também cambia a emoção de você sair de algumas... Você se apega às coisas, não? A los objetos, a las coisas materiais. É, De repente, quando você faz limpeza e tudo isso dos ambientes, também faz uma diferença para eles. Como entender isso? É uma etapa nova. Vamos fazer é. coisas o que você gosta e adaptar o que pode fazer. Não sei. E aí Como... eu indico dois filmes para ilustrar isso que a gente está falando. Para quem está assistindo para você, não sei se você já viu, aquele Up, sabe? Ah, Aquele desenho sim, da sim, Disney, do Frederiksen, sim, 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 sim. que a esposa morre e aí ele fica ali tentando manter aquela casa daquele jeito, a ponto de, né, colocar O balões na sonho que era casa dos e, dois, já, né? e agora me aferro mais a ele. Esse filme eu acho que é muito bom pra gente entender isso e, gente, é o que acontece. É muito difícil a gente ter um idoso que passou uma vida com alguém, depois ele consegue dar essa virada. E aí tem outro documentário que é Envelhecência, que é conta a história de alguns idosos que deram uma virada na vida já idosos. Então tem um que entra na faculdade de medicina com 70 e poucos anos. E aí tem uma que ela era casada e aí passou uma vida assim, vivendo aquela vida do estereótipo da mulher casada, né? Da idosa casada. E aí, quando o marido falece, ela faz tatuagem, viaja de moto com filho. Faz tudo o que Então, queria fazer realmente. exatamente. Então, eu acho que a gente é legal esses documentários, esses filmes, porque a gente começa a ilustrar um pouco na nossa cabeça e entender o que se passa no íntimo do idoso e que isso também vai se retratar no aspecto comportamental dele dentro de casa. Então, existe essa resistência muito forte de mudar as coisas. Porque, por exemplo, quando eu chego na casa de um idoso, às vezes eu tenho um casal que eu dou aula que tem um tapete dessa grossura na entrada. E não é forma que ele tem. E aí eu fico sempre assim, gente, mas tira esse tapete. Não troca. Por quê? É um tapete que eles compraram numa viagem, e isso e aquilo. Só que o marido tá com Parkinson. Então a gente sabe que o idoso com Parkinson ele tem uma altura ele levanta menos o pé do chão e ele festina, né? Tem aquele passo pequeno e aquele passo curto. Então, imagina com um tapete dessa grossura, com o idoso com Parkinson, e a esposa tá ali apegada. Primeiro que eu acho que a mulher tem muita negação em relação ao homem quando o homem adoece. Então, mas ela tá ali apegada à decoração da casa e a questão de que eles têm uma história com aquele tapete. Eles são muito resistentes. É muito apego. Porque isso que eu falo para É, você. A gente se apega às coisas, aos objetos, e às vezes está fazendo um dano para você, emocional ou físico, não? Então, faz tudo diferente. E eu acho que o mais importante de entender essas coisas, quando o que você fala, o que você faz, por exemplo, a mim me despertar assim como não. Porque quando esse é preventivo, não? Esse aonde eu quero chegar quando eu tenho essa idade. Eu quero ter mobilidade, eu quero... Então, o que eu quero também hoje, não? Desde agora, pensar e refletir com relação com o que vai acontecer com o meu corpo, não? Com esse templo que eu tenho que cuidar dele. Então, exatamente. quando eu veo a Thalita fazer o exercício, eu digo, gente, se eles, os senhores lo estão fazendo, a gente tem que fazer também o que tem que ser feito, não? Porque É. todos vamos para o mesmo momento, E é tudo depende de aceitação, chegarmos nós. né? É É. até o que a espinha dorsal da oficina Você Cuidador é você entender o processo de envelhecimento e aceitar. Porque a partir do momento que você aceita, você se cuida. A partir do momento que você Uhum. aceita que a velhice é uma fase da vida e não é o fim, é uma fase e tem desafios, assim como a infância tem desafios, a adolescência tem desafios, a vida adulta tem desafios. Quando você aceita, você consegue se cuidar, você consegue cuidar do outro, né? Porque aí você consegue entender que você precisa
ter a questão da prevenção muito forte, que é o que a gente tem para fazer, e a gente ainda tem uma cultura muito de remediação, então a gente investe pouco em prevenção, investe muito em remédio, né? A gente paga R$ 300 num remédio, mas a gente não paga R$ 300 em alguma coisa como trocar algum móvel que vai impedir que eu caia, né? Ter um aspecto preventivo em relação à queda. Mas eu acho que tudo passa por aceitação. E a live de hoje que eu fiz com a Sara, né, 2 horas, a gente estava falando exatamente disso, porque a gente passa por um preconceito em relação à velhice ainda muito grande. Óbvio que a gente melhorou muito, né? Mas a gente ainda vem assim caminhando. Então, como por exemplo, por que a gente fala melhor idade? Gente, é horrível falar melhor idade, idoso nem gosta que fale melhor idade, sabe? Terceira idade. Então a gente vai colocando nomes para disfarçar Para uma não coisa que é falar. real, É verdade. entendeu? Assim, os idosos que eu convivo, eles gostam de ser chamados de idosos, eles gostam de ser chamados de velhos. E a gente até falou, ela é geriatra, ela estava dando um exemplo de que ela uma vez numa live chamou alguém de velho. Não, foi falando assim, velho. E alguém depois corrigiu ela. Só que a gente fala velho com muita naturalidade, entendeu? Só que existe a É. pejoratividade do velho, né? Porque o velho é uma coisa que não serve mais, velho é uma coisa encostada. E aí é uma loucura, só que tudo Mas começa também é pela a perspectiva do aceitação. outro, né? Exatamente. E aí a relação do cuidador, e é o que eu falo muito na oficina, você vai cuidar do outro como você enxerga o seu cuidado, Interessante. entendeu? Então a gente precisa passar por um processo, óbvio que educacional, de aceitação e de se olhar. E muitas vezes as pessoas não querem se olhar. Eu tenho um exemplo de um outro casal que a idosa está muito alterada estruturalmente, andando tipo aquelas senhoras que assim, que olha, chegam a olhar para o chão de tanta curvatura da coluna e tá colocando botox e acha que não tem que fazer exercício para melhorar, mas coloca o botox, entendeu? E é difícil você mudar isso porque a pessoa está num estado de negação. Então, ela precisa aceitar, para, por exemplo, aceitar que ela precisa adaptar a casa dela, que eu acho sensacional. Se você adapta a sua casa para criança que vai chegar, por que você não vai adaptar a casa para quando porque você está ficando idoso, está ficando mais velho, não é? Que hay mucha gente que no gosta ni de pensar en eso, ¿sabes? Ni cuando está haciendo un proyecto, por ejemplo, da casa nova, que você fala, olha, poderia pensar em um quarto embaixo, uma que seja suíte, porque o dia da manhã você não vai poder subir a escada. Olha, cliente que fica, não, como assim? Que foi Eu o que não a vou gente poder falou subir a naquela escada. vez que a gente almoçou, né? Que você estava Sim, sim, fazendo sim, eu uma acho que casa e comentei com estava. você. E o senhor, um Foi. senhor de idade, e ele, não, não, um quarto embaixo, com banheiro, para eu não subir a escada. Não, não, isso não sirve para mim. Gente, isso é muito forte. E fala pra gente das normativas sobre as adaptações, Alejandra. Olha, tem uma normativa que se chama NBR 9050, que é de acessibilidade. E ela Uhum. fala dos. Porque existe a ergonomia que você consiga definir qual é, por exemplo, a largura da porta para poder que a silla de ruedas passe com facilidade. Como adaptar o banheiro para ele ter. Então, existem as barras, existem lousas específicas, se você quer hacerlo um pouquinho mais profundo, mas se o banheiro está usado por outras pessoas, você pode simplesmente adaptar algumas coisas, tem uma cadeira especial, que depende de cada uma das pessoas. Mas o que eu acredito assim, essencial dessas normativas é no banheiro, pelo menos ter suporte para ele se levantar, se apoiar em um chuveiro, para se resbala poder se apoiar. A gente había conversado el otro día do botón, para botar no botão no banheiro quando eles caem, que não tem como chamar ninguém. Creo que habíamos Aham. conversado isso outro dia. Mas tem essas pequenas coisas, óbvio, as escadas, que é um problema quando você tem casa, tem um quarto em cima, e o que estamos falando, nunca pensou em ter um quarto embaixo com um banheiro. Ou o banheiro de embaixo era um banheiro pequeno, ou um lavabo, e não tem como ficar a pessoa embaixo. Isso termina sendo realmente um problema para todo mundo, né?
E aqueles bancos que eles descem assim no box, aquilo tá na norma ou não? É uma opção? Tá. Mas es que depende do que você quer fazer, porque existen los baños para personas deficientes que eles têm como que todos los elementos colocados ahí para que cualquier persona possa usar, cualquier idoso o cualquier persona con alguna deficiencia. Entende? Cambio, quando você está fazendo a reforma para a sua casa, você pode definir que coisas e que elementos realmente precisa ou não. Por exemplo, a gente visitou um cliente que ele precisava, era um idoso na casa com duas irmãs e o idoso estava em cadeia, em silla de rodas, com cadeira de rodas. Aí ele precisava ir a tomar banho, precisava tal, e eles reformaram todo o banheiro para a cadeira entrar, para ele fazer mais com mais facilidade, porque elas não tinham muito auxílio. Não. Então depende muito, por exemplo, se aí um ou dois banheiros, quantas pessoas vão usar e até onde ele vai chegar. Então, qual é a doença dele, qual é a patologia, para poder definir se ele realmente vai precisar ou não mais auxílio em essa fase. Mas, para mim, básico são os elementos de apoio, tanto para Tá. o chuveiro como para sentar-se no vaso, ¿no? Y, por exemplo, en la mesa de jantar, se pode trocar por uma cadeira que tenha apoio também para ele ser mais fácil subir e descer. E essas coisas que eu estou falando, dependendo do que a pessoa tenha, tem que ver o caminho que ele faz dentro da casa para ver com que mais lo pode auxiliar. Mas a gente havia falado outro dia do tapete também, que realmente não funciona para ele, e ele tem que se Agora, adequando. aquele suporte do vaso, existe alguma coisa mais ergonômica? Porque eu acho péssimo, assim, aquela altura que você adapta só do vaso. Isso, o vaso tá essa adaptação do vaso tá na norma ou é só conforto mesmo e essa facilidade para levantar? Ele está dentro da norma. O vaso que vem já preciso para ele está dentro da norma. Ele que, Tá. quando ele está feito para várias coisas, então também tem que adaptar-se para a pessoa que se sale da cadeira sozinho para entrar aí. Só tem vários usos, então mas ele cumpre a normativa ergonômica para ser usado pelas pessoas idosas e com alguma deficiência. Entendi. O Mas a Neto vezes, Online. Fala. dependiendo de la persona, no precisa trocar un vaso si no sea más cómodo una cadeira específica. Depende de cada caso. Entonces, regularmente no se llega a quebrar todo, sino definir primero qué es lo que la persona precisa. O Neto Online está perguntando qual é a norma. Es la NBR 9050. NBR 9050. Uhum. E aí tem uma Bueno, pergunta que entrou aqui. Como convencer o idoso que precisa abrir mão de coisas acumuladas em casa? eu acho que é um processo. Quando tem que ser assim, como criança, como uma brincadeira, você tem que falar com ele de uma maneira que ele não sinta que está sendo contra do que ele quer. Então, muitas vezes o que a gente faz é vamos fazer uma limpeza, uma organização, vamos a trocar um pouquinho de ar e vibração das coisas, explicar para ele que as coisas têm vibração e que as coisas que estão acumuladas não fazem bem para ele, acumulam pó. Então, fazer um tipo, vamos juntos a tirar tudo, a ver o que sirve, a ver o que não funciona, sem tirar das mãos como se fosse criança, porque fica pior. Então, tem formas de você falar, vamos a contratar um organizer para que nos ajude a organizar tudo, tirar tudo do armário, ou fazer uma repaginada do quarto para que fique em outro ambiente. E isso é uma conversa para fazer com ele. Quando, assim, para qualquer pessoa que você fale, vamos a dar uma repaginada no seu quarto, vamos a pintar o quarto muito bonito, ninguém vai falar que não. Agora, É se você fala verdade. que vai só tirar coisas que eu gosto, porque você acha que são ruins para mim, eu não vou querer. Então, tem que É. haver como uma troca, não? Ainda, E e o regularmente familiar geralmente fala: ah, isso tá velho, tem que não tirar isso. funciona. Só você que quer isso. Então a pessoa se sente mal e não quer, porque é seu brinquedo, é o que ele quer. Em cambio, quando você fala de si, vamos a dar uma repaginada em um ambiente tudo, já não é com uma coisa que ele quer ou não quer. E vamos a dar uma limpeza, vamos a colocar a parede com cara nova. Aí você não vai sentir falta de algumas coisas. Entende? É diferente. Perfeito. Eu acho que tudo começa pelo processo educacional, né? Uhum.
É como todos os aspectos relacionados ao envelhecimento. A gente precisa explicar o porquê, e nesse caso, explicar por que vai ser bom, né? E dar informações relevantes e claras, porque eu acho que a grande dificuldade das pessoas com idoso é a comunicação clara e objetiva, né? Uhum. Com o idoso e dar para ele a opção de escolha. O idoso ele tem que escolher o que ele quer, o que ele não quer para a vida dele, e não os filhos, e não os profissionais, e não. Se ele falar, olha, eu posso tirar isso, mas aquilo ali eu não quero tirar, então aquilo aí não quer tirar, e a gente, né? É Por assim isso tem que haver como. como uma negociação nas coisas, né? É, Saber por quê, saber que vai melhorar para ele e de saber como fazer. Como são, eu acho que eu olho assim como criança e criança grande. São pessoas que você tem que tratar de uma forma por de exemplo, tem muita gente que me contrata e nem avisou pro idoso, não, que me contratou. imagina, Aí, imagina. assim, fica aí até quebrar aquele gelo, né? Porque é uma situação assim, ah, a fulana falou que eu tenho que fazer, então, né? Tipo, então, né, já que você tá aqui, Não e aí posso mandar você embora. tem que. Exatamente isso. Então tem que começar todo um trabalho de educação, né? De conscientização e de quebra de gelo, de aproximação. Gente, mas isso é super comum. Então, assim, o filho nem perguntou se o pai ou a mãe querem fazer Mas exercício. imagina, se E é por vai lá. você, imagina com as coisas que ele gosta que estão dentro da casa. Né? Então, Exatamente. é a perspectiva, é a visão que tem os que estão afora, né? Para essa situação. Agora, a grande parte das. Óbvio que grande parte das quedas acontecem nos cômodos de maior circulação, né? Como aí também vai é tudo corroborando com o que você falou em relação a você analisar qual é a funcionalidade, qual é a dinâmica daquele idoso dentro da casa. Mas a gente tem um grande número de quedas, primeiro que à noite, no caminho para o banheiro, e na cozinha, né? Que são Mas na levando em cozinha, quando consideração. eles estão circulando, ou na cozinha, quando ele se levanta, qual é, você sabe falar? Não. Na cozinha, quando eles estão manipulando, por exemplo, tem muita gente que vai abaixar para pegar alguma coisa, um azeite ou alguma coisa, algo que está na parte de baixo e cai, né? Desequilibra, ou tem uma hipotensão postural, que é quando você tem fica tonto e a pressão baixa e tem vários sintomas, mas porque você mudou de uma postura para outra de forma muito rápida e aí o seu sistema não acompanha e dá um sintoma ali de que alguma coisa não está bem. É hipotensão postural, resumindo. E aí eles caem. A hipotensão postural também é uma causa de queda intrínseca, que tem a ver com o indivíduo. Mas na cozinha e na casa, a gente também tem que considerar os fatores de risco para queda extrínseco, que são aqueles ambientais, mas também comportamentais. Como, por exemplo, a minha mãe que sobe no banquinho para pegar as coisas em cima do armário, que graças a Deus nunca caiu, mas são esses aspectos comportamentais também que são considerados. Mas Mas na cozinha, quando você... só fechando, na cozinha, eu acho, pelo que eu observo, tá? Isso eu não li em lugar nenhum, não. Eu li que acontece em casa nos cômodos de maior circulação e que à noite casa é cama-banheiro, tem um grande número também, mas da minha prática eu percebo que é quando eles vão apoiar nos móveis, gavetas, eu já presenciei idoso caindo porque apoia em gaveta e tem aquele móvel que vira, né? Vira a gaveta, vira o móvel e abaixar para pegar as coisas. E eu acho que você é essencial para isso, para fazer essa adaptação, né? Claro, mas aí é onde a gente conversou o primeiro ponto, é saber o que ele precisa fazer quando ele está em casa. E o que você quer que ele faça sozinho. Você quer que ele se troque, tem que subir as coisas para que tenha a altura dele. Você quer que você precisa que a pessoa vá até a cozinha e prepare o lanche, prepare e pegue a comida. Ok, não tem problema. Você coloca tudo na altura para ele. E as coisas que ele não precisa, que ele não tem que usar, deixa embaixo. É isso que eu estou falando. É todo pensar em como ele vai usar as coisas, como vai usar a cozinha, o que ele precisa fazer na cozinha. Ah, não, ele gosta de ir lá tomar água, ele gosta de pegar um chá, ele gosta de fazer um lanchinho.
Então, todas essas coisas que ele precisa empiezan a estar en que a gente chama o plano que com os braços abertos, com os braços em cima, ele consiga. Ele amostra Entendi. onde ele consegue abarcar, que sem agachar-se, nada, sino o mano aqui, a mão aqui, a mão em Legal, cima já é um parâmetro legal. o que ele consiga, não, ele quase não se consegue esticar, é até a metade, então é até a metade que você tem esse marco para você colocar as coisas que ele vai usar. O mesmo no banheiro, o mesmo tem luz, por exemplo, que ele pode acender a luz quando ele vai passando, que são luzes sensores que se colocam para os corredores dos quartos quando tem criança, e essas coisas a gente coloca, porque a criança acorda de noite, querendo ir ao quarto da mãe, querendo uma água, querendo uma coisa, aí ele é lo que vai passando, ela se liga. Então, tem Essa é muito legal. Colocar ajuda essas luzes com sensor, né? isso para a noite. Então, são essas coisas. O que tem que ser pensado é o que ele precisa fazer. O que a pessoa precisa. Ele precisa do banheiro, ok. Então, o caminho é fazer isso daqui. Aqui ele vai levantar por aqui, ele vai fazer assim. Quais são os riscos que eu tenho de ir até lá? E na cozinha a mesma coisa. Eu acredito que diminuiria muito as Com quedas. certeza. E aí, o que eu percebo? O familiar, ao invés de pensar em adaptação, em contratar uma pessoa experiente, uma pessoa como você, né, que vai ter esse olhar técnico, humanizado, né, e colocar o idoso no centro daquela perspectiva, eles proíbem o idoso de fazer aquela atividade. Aí, às vezes, é uma idosa que a função principal da vida dela foi cozinhar para a família e aí não pode mais cozinhar. E aí desencadeia um processo de mais inatividade, de mais depressão, e a gente acaba tendo um idoso fragilizado, onde a possibilidade de desfechos negativos, como internações, quedas, óbitos, ficam mais prováveis, porque ela entrou numa síndrome da fragilidade, né? Que é multifatorial e também vão ter consequências multifatoriais. Então, de repente, ela vai precisar de mais medicamento, só pelo fato dela tomar mais de 5 medicamentos, que é a polifarmácia, ela já vai ter um aumento maior de risco de quedas. E aí, isso vai dando braços e braços e braços, que tudo vai dar na falta de capacidade funcional do idoso. E aí algumas coisas, Thalita, que a gente vê e no final faz mal até para não só para o idoso. Hay algunas cosas que están colocadas de forma errada en la cocina o en la cama está a la altura que no debe ser, o os armários estão mais altos, que faz daño para as pessoas. Então, fazer esse tipo de intervenção, que a veces são simples, como estou falando para você, ajuda não só o idoso, ajuda a todos que estão morando na casa. E parece que não, mas essa prevenção, não? Esse ver, esse olhar desde antes que aconteça, que é melhor que quando já tudo já passou e já não tem mais nada para fazer. Nossa, tô amando, Alejandra. A gente tem. São assuntos muito complementares. Mas, assim, vamos começar a falar de dicas, assim. Dá uma resumida no que você já falou. Mas, para quem está assistindo, conseguir olhar para a casa dela hoje e, de repente, raciocinar o que pode melhorar. Eu acho que também começa por aí, né? Do que a gente conversou aqui, eu separo isso em 3 dicas. Uma, verificar a parte técnica, com essa norma que falei para vocês, e que podem verificar que pode ser feito para melhorar a acessibilidade. A segunda é fazer um recorrido que ele faz, tentar entender a pessoa do que ele... O que é recorrido? O que é recorrido? Como se mobiliza dentro da casa, o percurso, como ele camina, ou faz, que recorrido tem que fazer dentro da casa. E a terceira dica é tentar fazer a casa habitável para todo mundo, viver a casa. É decir, qual a parte da casa que ele vai usar, que ele pode usar, qual o cantinho que podemos deixar para as coisas de ginásio dele, que não fique, que estorbo, que fastidio, que está aqui na metade da sala. Não. Tem um cantinho para as coisas dele, que é sua nova etapa. Ele precisa agora de usar esse campo. E assim todo, em sua casa, as cores. Então, fazer isso como se fosse uma etapa diferente, não? Como uma nova etapa do processo da vida, não? Para todos. E aí, isso que você acabou de falar me lembra outra questão que é importante, que é super comum, é quando o filho quer que o idoso vá para casa dele, porque fica preocupado que, de repente, perder o pai, perder a mãe, ficou um idoso ali sozinho na sua casa, que muitas vezes é longe,
e que cisma que o idoso tem que ir para casa dele. E aí o idoso vem e o idoso não tem um lugar para ele. É. Eu já vi idoso abrir quadro de delírio, que é quando o idoso tem é uma demência transitória, né? Mas que porque ele não dormia. Porque a cama dele era dentro da cama, era dentro do quarto do neto. E o neto passava a noite jogando videogame. Entendeu? E isso foi acontecendo, 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 e aí chega uma hora que a privação de sono tem suas consequências fisiológicas. E aí esse idoso entrou num quadro de delírio, aí todo mundo já achou um monte de coisa, e era só a questão de que se preocuparam em levar o idoso a qualquer custo para casa deles, e não se preocuparam que o idoso tinha que ter um espaço para ele, É. tanto para E dormir quanto para fazer as coisas dele, né? todos precisamos de um espaço, todos precisamos de um canto. Então, não porque a pessoa está idosa, ela não precisa de um espaço para colocar suas coisas. E mais nessa, é isso que estamos falando. O que eu gosto? Eu gosto da plantinha, então você me vai levar para um sítio onde não tem planta e ninguém gosta de planta. Então eu me tenho que adaptar a não ter coisa que eu gosto. E assim, eu acredito que é importante essas duas coisas, saber o que ele vai fazer na casa e o que ele gosta, adaptar um espaço para ele. Que ao final não é tão complicado, é só enxergar desde outra É, perspectiva a situação, não? é só questão de análise, né? É uma análise Uhum. mais humana, uma técnica junto com essa humanização, que eu acho que é essencial quando você quer trabalhar com qualquer pessoa, mas com idoso eu acho que tem algumas particularidades mais sensíveis. Porque eles precisam, não? Afinal, é uma fase da vida. Também é uma fase bonita se la vives de outra perspectiva. Não tem que ser uma fase ruim, Exatamente. pesada para todo mundo. Pode ser outra coisa, mas tem que ter vontade e se preparar para isso, né? Exatamente. Empezar a ser, E empezar a fazer. como que funciona o seu serviço para quem está aqui e de repente quer investir nisso, entendeu a importância, como que faz? Nós temos consultoria, fazemos consultorias ou fazemos projetos em el que na consultoria a gente dá a ideia do que você pode trocar, dá todas as indicações e todas as orientações e o projeto fica com você. E fazemos projeto de remodelação, que é fazer o projeto, idealizar e executar e deixar a casa como você quer, das trocas que você quer, das adaptações que você quer fazer. Então temos essas duas modalidades, porque às vezes a pessoa quer as ideias e ir fazendo por partes, tudo certo. Eu sempre acho que o importante é ver o projeto em conjunto, ver o todo que você tem que fazer e ir fazendo da medida que você quer. Ou contrata alguém que nós também fazemos para fazer, ou você vai fazendo, mas já com a orientação de um todo. Porque o que a pessoa faz muitas vezes é assim, compra o acessório para o banheiro de um lado e depois viu que havia um melhor para o outro lado, mas já tem aquele, então o que eu vou fazer, sabe? Termina comprando um montão de coisa, furando o aparelho um montão de vezes e não fazendo a coisa que ele quer. Então, muitas vezes, fazer o projeto sale mais em conta porque você consegue realmente gastar no que precisa, fazer as coisas que tem que ser feitas e não estar 2, 3, 4 vezes fazendo as mesmas coisas, né? Mas aí seria o projeto de decoração ou seria um projeto mais abrangente, de estrutura? Não, depende do que a pessoa queira fazer, mas a gente consegue fazer pequenas adaptações dentro da casa que já melhorem a vida das pessoas, tanto do idoso como as pessoas que moram com ele. Ah, mas eu quero reformar meu banheiro, tudo, e fazê-lo adaptado para um cadeirante e tal, também a gente consegue Aí fazer. vocês também Mas isso fazem. vai depender muito do cliente. Mas tem essas opções de reformar completamente o banheiro e um quarto e adaptá-lo, a gente também ha feito essas coisas. Como eu falei para você, muitas pessoas não pensam em no primeiro andar com um quarto e um banheiro, e depois tem que pegar o quarto de É, empregada e reformar tudo e fazer um cômodo bom para a pessoa, né? Então, podemos fazer esse tipo de coisa, esse tipo de projetos também é feito, ou uma consultoria para verificar a adaptabilidade do que você já tem em sua casa. muito legal, muito importante. Tem Pode mandar perguntas, gente. A gente tem aí mais uns 7 minutos.
Aí a Si falou, precisamos despertar a sociedade para a importância do envelhecimento, pelo envelhecimento, iniciar na família. Realmente precisa também começar na família. Há uma perspectiva de crescimento da população idosa. Exatamente. A gente precisa falar, precisa aceitar. E aí, a oficina Você Cuidador, que vai acontecer sábado e domingo, a gente vai falar muito disso. É uma forma também de desenvolver um dos pilares principais da oficina é desenvolver a atitude preventiva, que é conseguir reconhecer os sinais e sintomas das fragilidades no idoso, da fase idosa, mas também conseguir adaptar, porque os 6 passos que eu utilizo, a gente identifica, a gente entende, a gente aprende, a gente observa e a gente avalia e adapta, né? Uhum. Porque tudo tem que gerar em torno do idoso continuar fazendo o máximo de atividades que ele puder continuar. Que isso, gente, funcionalidade, significa que ele vai ter capacidade funcional. Essa capacidade de funcionar sozinho por mais tempo. E essa oficina é só para cuidadores, Thalita? Não, a oficina, ela nasceu para o cuidador familiar. Uhum. Porque é a pessoa que tem o idoso em casa e que não tem formação, não tem um processo educativo em relação ao envelhecimento e está agora nesse momento de isolamento com o idoso em casa, sem cuidador, sem profissional e que não sabe o que fazer. E a oficina é também para o cuidador formal, que é aquele que já encara, o cuidado é a profissão, né, que recebe por isso, o cuidador mesmo. Porque o conteúdo é muito rico, né? Tanto para um quanto para outro. Mas eu acho que o despertar que eu tive nesse momento de isolamento foi para o cuidador familiar. A pessoa que não é da área da saúde. E aí, muitas coisas, né? falando isso de forma didática, clara e fácil, a gente na primeira turma teve um resultado incrível. E também para os profissionais de saúde, que acabam que as pessoas... A gente acaba sendo um cuidador enquanto que a gente está percebendo aquele idoso como cliente. Então, é fundamental que a gente saiba e tenha o despertar para isso. E também para as pessoas que querem envelhecer bem. A gente teve uma aluna na turma 1 que eu falei, você cuida de algum idoso? Ela, não, quero só entender porque eu quero me prevenir. E isso é fantástico. Então, de 15 pessoas que a gente teve, uma estava ali por prevenção de si, né? Mas eu acho que assim, a oficina mostrou que cabe para todo mundo. Mas se eu pudesse falar quem você quer que esteja, é o cuidador familiar. Eu acho que está precisando muito de ajuda nesse momento. Que é aquele E faz toda a filho. diferença para, É, para as duas partes, sabe? Você saber o que está fazendo e a outra pessoa também saber que tem um conhecimento que vai ajudar ele a exatamente. ser melhor. Eu vejo conflitos absurdos de filhos e de pais que é simplesmente pela falta de informação. Simplesmente pela falta de informação. E aí acaba sacrificando os dois lados, porque ninguém quer não ter paciência com o idoso. Ninguém acha legal gritar e perder a paciência com o pai, com uma mãe que está idoso. E aí depois vem o processo de culpa, que é forte no cuidador também, né? E com esse processo educacional, a partir do momento que você aceita, que você entende, que você abre os seus olhos, você entende uma série de aspectos fisiológicos, físicos, mentais, cognitivos, por que o idoso está agindo daquela forma, você começa a colocar um pé no freio. E isso é relato de todo mundo que fez a turma 1, de todo mundo que convive com esse conhecimento. E aí você começa a enxergar possibilidades que você não enxergava antes, né? E aí vem essas questões de te enxergar, de enxergar as adaptações, de enxergar o que eu posso fazer para a qualidade de vida do idoso. Bom, eu não trabalhei. Realmente eu gostei muito do projeto, porque isso, a vezes a pessoa quer, mas não sabe por onde começar. Ela não quer estar na Exatamente. posição de eu sou mal, tratando mal as pessoas, mas o que eu tenho que fazer? E é parte da cultura não procurar ajuda com respeito às pessoas, com respeito a tudo. Você nunca procura ajuda com respeito a lo que siente, até que está, que não pode mais, e por isso já é praticamente de medicação. Mas se a Exatamente. gente procurasse ajuda para tudo, seria um pouco mais simples. Mas procurar ajuda passa pela aceitação. Que aí volta tudo que a gente está falando aqui, que foi o que a pessoa falou aqui agora. É aceitação, gente. É entender que a velhice é um processo da vida e que todos vamos, se tudo der certo, nós vamos chegar lá É, e que a gente precisa
Pensar agora. As inscrições da oficina estão abertas, o link tá lá na bio, pode me chamar, tirar dúvida. É uma oportunidade incrível e estou muito feliz com a nossa live, estou muito feliz de você estar aqui. E Obrigada. fiquei mais feliz ainda porque por ver quanto que as duas coisas se combinam de verdade, né? É, eu acho que sim, que dá para muito para trabalhar juntos. São duas profissões que ajudam as pessoas de uma forma ou de outra. E bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de dar essas dicas para vocês, de aprender juntos. E quando você quiser, a gente volta para aqui. Vamos voltar, que dá muito pano para manga. Tá ótimo. Então tá bom, Alejandra. Obrigada. Quando tudo isso passar, a gente se encontra, almoça de novo. Tá bom. Então, vou Para aguardar. nascer outras coisas. Tá ótimo. Então, gente, se tiver alguma dúvida, o Instagram da Alejandra é decoração underline e underline móveis, né? Isso. É Então, decoração, tracinho e tracinho móvel. Isso mesmo. isso aí. Obrigada, querida. Adorei. Obrigada. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau.